Já ouviram aquele ditado, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas para quem acompanha o noticiário, para quem acompanha os bastidores do mundo do futebol, principalmente no que diz respeito à aquisição da SAF do Vasco da Gama pelo Marcos Lamáquia, não precisa nem de palavra nenhuma para que os rivais, eu imagino que sejam bons entendedores, entendam que tem prazo de validade toda essa palhaçada que é feita com o Vasco na questão do Maracanã. Tem prazo de validade. A partir do ano que vem, acabou. Ou o Vasco vai fazer valer os seus direitos perante ao Maracanã, direitos esses em contrato com a concessionária do Maracanã. O Vasco não está inventando jogo no Maracanã. O Vasco simplesmente tem em contrato direito de jogar pelo menos 5 partidas no Maracanã na temporada. Vocês sabiam disso? Muitos não. Muitos que criticam o Vasco nesse pedido para jogar no Maracanã contra o Vitória não sabem disso. Mas a partir do ano que vem, a mamata acabou. A palhaçada acabou. Marcos Lamáquia deixa muito claro que a resposta a Flamengo e Fluminense, que são os responsáveis pela administração do Maracanã, vai ser à altura. Clássico contra o Vasco no Maracanã, de jeito nenhum. Flamengo e Vasco vai ser em São Januário. Vasco e Fluminense vai ser em São Januário. Acabou. Marcos Lamáquia vem para colocar o Vasco no seu devido lugar. E não estou falando aqui nem de título, porque isso aí não é um administrador que vai fazer, são jogadores dentro de campo. O que o administrador tem que fazer é garantir que um treinador, que os próprios jogadores tenham condições técnicas de buscar, de competir. É isso que o gestor faz, é isso que o acionista majoritário da SAF faz. Agora, Marcos Lamáquia não vai mais permitir essa informação de bastidores do Vasco, que clássicos sejam realizados fora de São Januário com o mando de campo do Vasco. E de onde você tirou isso, Guilherme? Simplesmente tenho contatos na campanha do ex-prefeito do Rio de Janeiro, um amigo meu está assessorando a campanha do ex-prefeito do Rio de Janeiro. E é que estou fugindo de toda a questão política que não tem nada a ver, né? Voto é secreto, ninguém tem que ficar falando seu voto, ninguém tem que dizer que gosta, que não gosta, o assunto aqui é futebol. Dois Toques é a casa do futebol. Mas todo mundo sabe que Eduardo Paes é vascaíno. E Eduardo Paes, no governo do estado, pode ter certeza, essa desculpa esfarrapada de que o clássico do Vasco contra o Flamengo não tem segurança, a segurança não garante. Mas vai garantir. Porque em praças muito menores, a segurança pública garante. O Santos não vai deixar de jogar com o Palmeiras na Vila Belmiro. O Santos não vai deixar de jogar contra o Corinthians na Vila Belmiro, porque a Vila Belmiro não oferece segurança. Com certeza vai dar um jeito de oferecer. E sempre deu um jeito de oferecer. Por que no Rio de Janeiro não se vai oferecer a segurança necessária, prejudicando sempre o Vasco? Porque a grande verdade é que o Vasco é prejudicado por esse discurso furado de que o Estado, de que a polícia, de que a segurança pública não pode garantir segurança dos torcedores no jogo Flamengo e Vasco. Fluminense e Vasco, pelo amor de Deus, o Fluminense não bota nem 1.000 pessoas no estádio Newton Santos quando joga de visitante contra o Botafogo. Imagine se a torcida do Fluminense vai oferecer perigo. Tudo isso é a dobradinha Fla-Flu, muito bem organizada na sua estratégia com a concessionária do Maracanã, para poder retalhar o Vasco. E o Vasco, com toda a história que tem no Maracanã, foi o primeiro campeão do Maracanã, o primeiro time a ter, a sua torcida ter direito a escolher onde fica no estádio do Maracanã. Eu sei que os tempos são outros, eu não vou vir com esse discurso romântico, que o futebol não é romântico, o futebol é dinheiro, né? E eu tô fora desse discurso, eu até falo com meus amigos vascaínos, com meus contatos dentro do Vasco. Gente, esquece isso. Porque o Fluminense pegou meu lado, esquece isso. Agora, por que o Vasco tem que jogar no Maracanã
Tudo bem que os dois jogos são com torcida dividida, e o Vasco tem torcida para dividir o Maracanã, né? Mas na hora que o Vasco precisa colocar um jogo de grande apelo, favorecendo os seus torcedores, o sócio-torcedor, porque em São Januário não dá para favorecer todo mundo. Você tem as camadas de sócio-torcedor do Vasco, obviamente aquela que está um pouco mais abaixo ali, que paga um pouco mais barato, que fica ali esperando na rebarba, pô, vai sobrar para mim para eu fazer meu check-in. Em São Januário é mais difícil, né? Ou você dá um upgrade no sócio-torcedor, ou você fica esperando e não vai. O Vasco exercendo um direito que estava em contrato com a nova concessionária do Maracanã, numa contrapartida, porque o Vasco sempre cede para Fla-Flu, jogando no Maraca, os dois jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco não briga por São Januário, mas com o Lamáquia vai brigar. Vai brigar porque agora Marcos Lamáquia vai ter no possível governador do estado, né? E aí a gente fala de fatos aqui, é favorito, está na frente das campanhas, então se vai ganhar, eu não sei. Mas que Lamáquia e Eduardo Paes já estão costurando acordo para que o Vasco possa sim jogar em São Januário essas partidas de grande porte. Isso eu já garanto para vocês, tá certo? Já garanto para vocês. Outra informação aqui importante, né? Muito importante. Vasco e Vitória vai ser em São Januário, porque Alexandre Câmara, desembargador do Tribunal de Justiça, não considerou essa cláusula contratual de 5 jogos, 4 a 5 jogos por ano do Vasco no Maracanã, sem contar, é claro, os clássicos, né? Porque se for contar os clássicos, já esgotou até a cota. Mas o Vasco contava muito com Vasco e Vitória no Maracanã. Contava muito. A concessionária não concedeu, o Vasco teve que acionar a justiça para poder exercer um direito que entendia como seu, e o desembargador Alexandre Câmara negou esse pedido. Vasco e Vitória agora será em São Januário, tá? Por isso que eu digo, o que foi acordado a 4 paredes, né, numa sala, no escritório, não tem sido cumprido pela dupla Fla-Flu. E o Vasco, com o Pedrinho, ele até está fazendo um bom trabalho nessa transição, passando os poderes para o Marcos Lamáquia, para a família Lamáquia. Mas o Vasco não tem poder político nos bastidores. O Vasco perdeu esse poder político nos bastidores. Se for para prejudicar um time, vai prejudicar o Vasco, pode ter certeza disso. Ah, mas o Samir Chald é torcedor do Vasco. Samir Chald é presidente da CBF. O presidente da CBF já tem as suas amarras. Ele precisa responder a A, B, C, D, não vai ser ao time do coração. A não ser que o Vasco conquiste bastidores. A não ser que o Vasco volte a ter força nos bastidores. E aí sim, em 2027, é possível que com o Lamáquia volte a ter esse poder, e em 2028 é muito possível que Leila Pereira seja CEO do Vasco. Porque o Vasco é SAF, não tem presidente. Tem um acionista majoritário, e aí tem o CEO, tem o CFO, enfim, os cargos, diretor de futebol. Leila Pereira está sim cotada para assumir um cargo de confiança importante no Vasco da Gama na temporada 2028. Então, a farra do boi está acabando. Ou o Vasco joga no Maracanã quando quiser, ou os clássicos serão em São Januário. Eu garanto a vocês, Vasco e Flamengo ano que vem, Vasco e Fluminense ano que vem, será em São Januário.